aí, minha gente? Seja bem-vindo ao Emoção em Pauta. Aqui nós discutimos as estratégias para você ter controle emocional e viver livre, feliz e segura. Eu sou Ludy Martins e hoje você vai aprender a diferenciar esses 3 estados emocionais e mudar a sua vida de uma vez por todas. A emoção, ela é uma resposta fisiológica a um evento externo ou interno. As emoções acontecem em frações de segundos e você pode, de certa maneira, se sentir invadido por elas. Sem perceber, as emoções vêm como um turbilhão em nossa vida, nos transformando a todos os instantes. Porém, para algumas pessoas não é tão fácil e nem tão simples nomear essas emoções e nem mesmo saber como ela se sente em determinada situação. As emoções são experiências subjetivas. E como eu estava dizendo, as emoções elas podem ser vivenciadas de uma forma positiva ou negativa, dependendo do contexto e de toda a história de vida do sujeito que está vivenciando essa emoção. Elas têm uma resposta comportamental geralmente bem expressiva. Por exemplo, na tristeza, você vai chorar, na alegria, você vai sorrir. E isso te ajuda a ter comportamentos no seu meio para expressar essa emoção. Para a gente entender como as emoções funcionam, a gente precisa pensar no seguinte: elas são como ondas do mar. Então vamos imaginar aqui a gente observando o mar. E ali as ondas vão e vêm, vão e vêm. E com elas carregam várias coisas ali no mar. Trazem para a superfície e levam para o fundo. Assim são as emoções. Elas são rápidas e às vezes constantes em nossa vida. Você pode, por exemplo, sentir tristeza ao assistir um filme com aquela história que te deixou realmente emocionado. E estar feliz com sua vida, com seu trabalho, com o seu dia a dia. Então as emoções, elas vêm num estalar de dedos e vão como as ondas do mar. O importante é a gente pensar as emoções dessa forma, como ondas que vêm e vão. E nisso, nós sabemos que elas não vão permanecer em nossa vida, seja num momento bom, ou seja, num momento considerado ruim. Podemos perceber também que as emoções podem ser paralisantes. Quando nós não somos educados emocionalmente, nós ficamos sem saber direito o que fazer naquela situação de extremo medo ou de estresse. Então, nós ficamos paralisados. E uma coisa bem interessante sobre as emoções é que elas são praticamente todas, têm o mesmo escopo de sintomas e expressões. Por exemplo, no medo, seu coração acelera, você tem suor, as mãos tremem. Na paixão, que é um sentimento, pode acontecer o mesmo. Na alegria, o seu coração pode também acelerar. Por isso é tão importante nós sabermos colocar as emoções no nosso dia a dia e expressá-las adequadamente. Senão a gente pode se confundir e, por vezes, não perceber que a emoção sutil e positiva passou por nós. As emoções, elas nos ajudam a sentir o mundo. São elas que dão cor, brilho e expressão, movimento aos nossos dias. Se a gente não tem nenhum tipo de emoção, a vida fica sem graça. Nós ficamos sem motivo, sem movimento. Lembra
das ondas do mar? É exatamente sobre isso. As principais emoções, que são até mesmo entendidas como emoções universais, são medo, tristeza, alegria, raiva e surpresa. Já os sentimentos, eles são a configuração de uma emoção estável. Os sentimentos são muito menos reativos e muito mais vivenciados. A paixão é um sentimento. A amizade também é um sentimento. Nós podemos perceber que a emoção, então, está ligada aos sentimentos. Eles estão ligados. Porém, as emoções ocorrem em frações de segundos e os sentimentos são mais duradouros e estáveis. Os sentimentos são ligados aos nossos valores e também às nossas representações de mundo. Porque até mesmo em algumas culturas existem sentimentos que não existem em outras. Por exemplo, no caso do sentimento saudade, dito pelos brasileiros, eu sinto saudades. Em nenhuma outra língua você consegue expressar o sentimento de saudade como nós aqui o expressamos. Você consegue dizer, eu sinto sua falta, por exemplo, mas saudade, como nós sentimos aqui e expressamos, não tem. Os sentimentos, ao contrário das emoções, eles podem ser agradáveis ou desagradáveis, prazerosos ou desprezíveis. Dentro dos sentimentos, nós temos a saudade, a esperança, o ciúme, o orgulho, a atração, o amor, a amizade e o abandono. Ao entendermos emoção e sentimento, chegamos então ao humor. Lembrando que as emoções acontecem rapidamente, de uma forma intensa e direcionada. Os sentimentos é um grupo de emoções que se estende por um tempo e dessa forma, de acordo com nossa visão de mundo, se torna um sentimento. E temos o humor. O humor é um estado emocional basal, ou seja, fisiológico. Todo mundo tem, todo mundo sente. O humor, ele vai te dar uma lente afetiva em relação ao mundo. Isso quer dizer que, se a pessoa possui humor deprimido, ela vai ter uma tendência muito maior de ver a vida de forma negativa do que uma pessoa que possui um humor alegre. Ele se coloca justamente nesses dois opostos, depressão e euforia. Então existe o humor depressivo e eufórico. Entre eles existem as variações, porém que caminham para os dois extremos. O humor, por ele ser algo basal, ele é carregado por toda a vida. Não é algo que a gente possa aprender ou modificar com tanta facilidade. Então, se a pessoa tem uma tristeza persistente, um negativismo que de certa forma não vê nada de bom, provavelmente ela está com humor deprimido. Se é uma pessoa que quer festa, 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 bebida, e para ela tá tudo bom, tudo maravilhoso, não existe problema, ela está com humor eufórico. E aí, nós podemos experimentar o humor deprimido e o humor eufórico em algumas situações da nossa vida. É claro. Quais situações? Por exemplo, na perda de um ente querido, você pode ter um humor deprimido por alguns dias. No caso de passar naquela prova que você tanto queria,
ou está chegando o seu casamento ou o seu aniversário, é normal que você tenha um humor um pouco mais eufórico, porque você quer que aquilo chegue logo. E aqui eu quero deixar bem enfatizado para você que você pode estar triste e mesmo assim não ter depressão. Você pode se sentir eufórico e mesmo assim não ter mania, que são duas doenças psiquiátricas. Uma coisa é você ter um humor deprimido por alguma situação desencadeante. Outra coisa é você ter sempre o humor deprimido sem uma causa específica. Nós, seres humanos, somos muito influenciados pelos acontecimentos. E na maior parte do tempo são eles, os acontecimentos externos, que acabam controlando a nossa forma de ver o mundo. Esses acontecimentos podem te deixar triste, pode, no caso de uma situação dolorosa, você querer se recolher, ficar mais em casa, no quarto, sem muito contato com outras pessoas. Assim como você pode rir de uma piada, rir de um filme, ficar feliz por ter conseguido emagrecer aqueles 5 quilos e aí querer festejar e dar uma volta no parque aí da sua cidade. Sim, os acontecimentos modulam as nossas emoções. Quando nós conseguimos ter uma sintonia, uma troca com o ambiente e transmitir a nossa afetividade, nós conseguimos sentir com mais firmeza as emoções. Quando nós transmitimos a afetividade, no caso das emoções, nós podemos senti-las e vivenciá-las. E com isso, nós teremos a facilidade de certa forma, nos recuperar ou daquele baque que a vida nos deu, no caso de alguma situação, ou estar presentes no nosso dia a dia, ali cumprindo com as nossas atividades, mesmo estando muito felizes e eufóricos. Temos na nossa sociedade um grande problema. Nós não fomos educados a reconhecer as nossas emoções. E por isso, muitas vezes, somos impossibilitados de expressá-las e de vivê-las com efetividade e assertividade. Muitas vezes, quem não reconhece as emoções ou não as aceita, diz frases como: engole o choro. Não tá precisando de nada, não. É só pirraça. Não sei por que você tá rindo tanto. Não vi graça nenhuma. Como é que pode aquela pessoa estar tão feliz? Será que ela não tem nenhum problema? Será que eu estar triste e querer ficar sozinha causa tanto desconforto assim aos outros? Às vezes sim. As pessoas que não conseguem nomear as emoções, geralmente agem dessa forma. Afirmam que a emoção não tem importância ou até mesmo que elas desvalorizam, né? E colocam ali empecilhos para você expressar essa emoção. Por exemplo, nós vemos muito. Hoje a nossa sociedade já está mudando e estamos aprendendo a ver, enxergar coisas que não víamos antes. Era muito comum a gente confundir amor com violência. E aí você pode me dizer, não, claro que nós não confundimos. Sim, quando nós não reconhecemos as nossas emoções e não entendemos o fluxo delas, nós podemos dizer para uma criança, eu estou gritando com você porque eu te amo. Então me respeite e fique calado. É ou não é uma atitude de quem não sabe direito
o que está acontecendo. Isso é amor? Educar é amor. Gritar, não. E muitas vezes nós afirmamos isso para a pessoa. Eu estou gritando com você porque eu te amo. E aí crescemos pensando que gritar com quem a gente ama ou receber gritos e acusações é normal. Porém, não é. Isso é desrespeito. Podemos ainda pensar sobre os ciúmes. Os ciúmes era visto até algum tempo, né, como algo positivo. Ah, se você ama, você precisa sentir ciúmes. Você precisa dizer para a pessoa o quanto ela não pode rir para os outros, não pode conversar e ser espontânea com os outros, porque se for, me causa ciúmes, me causa desconforto. Temos também a vergonha. Quantas vezes nós fomos sujeitados a pensar que o que a gente estava sentindo não era real e não valia a pena? Então, a gente sentia vergonha. Vergonha de estar com medo. Vergonha de dizer que está triste. Vergonha, muitas vezes, de pedir ajuda. Com tudo isso, nós vemos que nós não aprendemos a nomear as nossas emoções e os nossos sentimentos corretamente, o que nos leva a ter uma vida emocional e mental completamente desarmônica, completamente bagunçada. E por muitas vezes ficamos perdidos. O transtorno de humor se dá quando nós percebemos que se reúnem e são percebidos diversos afetos que dão significado a uma determinada emoção ou a ideia que se cria delas. Geralmente, a pessoa amplia ou reduz o impacto de suas experiências, modificando sua natureza e seu sentido, mantendo-se nesse estado de tristeza, alegria, calma ou ansiedade. E se eu te disser que a Organização Mundial de Saúde estima que existem 300 milhões de pessoas com essa condição no mundo? No Brasil, mais de 15% da população possui diagnóstico de depressão e 4% transtorno afetivo bipolar, que seria esses dois extremos, depressão e euforia. A mesma pessoa vivencia esses dois estados de humor e, vivenciando a depressão e a euforia, às vezes fica eufórico por 2, 3 semanas e depois fica depressivo 1 mês, 2 meses. E aí fica eufórico mais 1, 2 meses e depressivo mais 1 mês. Essas pessoas com transtorno afetivo bipolar, existem vários tipos de transtorno afetivo bipolar, tá? E a pessoa que possui esse transtorno não é simplesmente estar triste ou alegre, ok? São pessoas que realmente são o extremo. É uma pessoa que vai beber muito, usar muita droga quando estiver em euforia, ou comer. E a pessoa que está em depressão não vai ver nenhuma saída para a sua vida realmente. Esses números são assustadores. Você pode imaginar que existe perto de você pelo menos uma pessoa diagnosticada? E as pessoas que possuem talvez algum transtorno e não possuem nenhum diagnóstico? Quantas podem existir aí por perto e você nem mesmo percebeu? Porque, como eu disse há algum tempo, nós não aprendemos
a reconhecer as emoções. É bem comum algumas pessoas dizerem que estão deprimidas quando acontece algo que as frustra. E precisamos ter esse cuidado, porque depressão é coisa séria. Então, quando você está desapontado, frustrado, você está provavelmente triste. Depressivo é quando você passa um longo período nesse estado de profunda tristeza, não sentindo nada em relação ao mundo. E aí vem vários outros sintomas que são desencadeados pela depressão. Então, vamos pensar que o seu humor é o seu estado basal. Então, tem algumas pessoas que vão ser naturalmente um pouco mais deprimidas, outras um pouco mais eufóricas. Algumas ainda, como nós costumamos dizer, mal-humoradas ou de bem com a vida. E isso não determina transtorno. Vamos ficar atentos. O transtorno se dá quando a emoção, o humor é repetido por um longo período de tempo, sem nenhuma alteração, e deve ser diagnosticado por um médico psiquiatra ou por algum psicólogo. Você só pode agir sobre a realidade, sobre aquilo que existe e acontece. Sobre os pensamentos, nós podemos refletir, nós podemos modular. Agora, a realidade, tal qual ela se apresenta para nós, não. Nós não podemos mudar. Então, você saber a diferença entre sentimento, humor e emoção vai te ajudar a manejar essa realidade de forma que você viva harmonicamente. Quando você sabe do que você está falando, você pode prever, conhecer e regular. Você pode conhecer, prever e regular as suas emoções. E quando nós não sabemos conhecer, prever e regular as nossas emoções, nós acabamos caindo no senso comum, que é a ideia que os outros têm sobre as situações. E muitas vezes, como eu disse, você não está deprimido, você está triste e precisa reconhecer essa tristeza. Talvez você esteja com um sentimento de pesar pela perda de alguém, luto, e precisa realmente se olhar de uma forma diferente e se cuidar. E no senso comum, nós podemos achar muitas vezes que nós estamos com um transtorno e não estamos na realidade. Se você percebe que uma emoção está sendo repetitiva e duradoura nos seus dias por mais de 2 semanas, é interessante que você procure um psicólogo para você poder diagnosticar e tratar. No caso de humor ou emoção, para você saber lidar melhor com as coisas da sua vida. Aqui eu quero deixar bem claro para você que o foco é no diagnóstico e no tratamento, e não no nome. Porque às vezes a gente quer dar um nome à nossa dor. E a dor, ela precisa ser dor. Ela precisa ser sentida por nós de forma intensa e verdadeira. E no caso da euforia, nós também precisamos desses momentos na nossa vida para que a gente viva tranquilo, com calma. Porque já imaginou se fosse só tristeza na nossa vida? Seria muito ruim, né? E se fosse só alegria? Não faz o menor sentido. Quando você não sabe qual é o seu sentimento ou qual é a sua emoção, você pode negá-la. Até mesmo por não saber lidar com as situações, nós negamos as nossas emoções.
os nossos sentimentos. E isso muitas vezes nos leva a ter ainda mais problemas com a nossa saúde mental. Porque aí pode existir culpa, pode existir vergonha, por não sabermos expressar. Quantas vezes você quis dizer a alguém, eu te amo, e não disse? Quantas vezes você quis abraçar alguém e não abraçou? Porque você estava envergonhado pelo que os outros iam dizer, pelo que os outros iam fazer. O nosso cérebro, ele tem tendência a repetir os padrões de comportamento. Então, se você aprendeu que quando está triste, você não deve falar para ninguém, deve se ficar recluso e não pode chorar, tem que engolir o choro, muito provavelmente, quando você se sentir frustrado e triste, a sua ação vai ser essa, se recolher. E como o nosso cérebro se acostuma com as situações, ele repete as situações, com o tempo, você vai somatizando esses sentimentos e essas emoções, porque eles não foram vivenciados. Nós precisamos vivenciar todos os instantes da nossa vida. Então, a pergunta que eu faço é: o que realmente eu vou conseguir fazer de diferente se eu souber o que eu estou sentindo? Primeiramente, você vai aprender a dar nome às emoções de forma correta. E sabendo qual emoção você está verdadeiramente sentindo, você vai poder sentir essa emoção de verdade. Porque se você está passando por um momento em que você precisa estar triste, por que não se permitir estar triste e chorar, se for o caso? E sentindo, você pode agir sobre a situação internamente, acolhendo essa situação em você, entendendo a situação. E em alguns casos, quando for muito negativo, ou em caso de trauma, deixar passar, deixar ir. Como eu disse, as emoções elas vêm e vão como ondas do mar. Porém, elas vêm, e quando elas vêm e são sentidas de forma verdadeira e genuína, elas se vão com mais facilidade, levando tudo aquilo que poderia nos causar algum mal. Esses conceitos vão mudar a sua vida e sua percepção de mundo a partir do momento que você saberá qual deles está vivenciando, podendo potencializar os seus efeitos ou ressignificar. Ressignificar porque nós não somos apenas seres racionais, com emoções. Na verdade, nós somos seres emocionais dotados de razão. E racionalizar é a capacidade do ser humano de nomear as situações e acontecimentos de forma intelectual, de acordo com a moral. É uma habilidade que o homem adquiriu da união entre a intuição, imaginação e memória. E o conhecimento da realidade é fundamental para o homem e para a nossa sobrevivência. Se o homem é capaz de observar a realidade, ele é também capaz de avaliá-la e perceber, prever coisas que podem acontecer. E se preparar de forma reativa para a sua proteção.
ou de forma ativa, utilizando os elementos da natureza a seu favor. As emoções controlam a sua vida, as emoções controlam como você vê a vida e a sua percepção de realidade. Então, para que nós possamos ter inteligência emocional e o controle das nossas emoções, é importante que nós enxerguemos o mundo como ele é, na sua realidade e na sua totalidade. Assim como diz na Bíblia, que tudo foi criado e tudo era bom, belo, harmônico. Então, o mundo foi criado em abundância, com todos os recursos e belezas necessários para que a gente viva com fluidez e harmonia. Nós, muitas vezes, precisamos limpar as nossas lentes de mundo e perceber que tudo o que acontece de bom ou ruim cooperam para o nosso bem, de modo que nós podemos crescer intelectualmente, com a nossa saúde mental, com a nossa saúde física e nossa saúde espiritual. Para você poder começar hoje mesmo a perceber as suas emoções, humor e sentimentos, é importante você parar, respirar, desacelerar e nomear as emoções. Como é que você está se sentindo agora? Você está confortável, desconfortável, alegre, triste, com raiva, surpreso? Como você está se sentindo agora? Como está o seu corpo, seus batimentos cardíacos, a sua respiração? A partir do momento que você começa a respirar e sentir as suas emoções, você se coloca na posição de ser no mundo como coautor. Você pode, a todo momento, ser melhor e evoluir cada vez mais, porque todos os recursos necessários já estão disponibilizados no mundo. Nós temos no mundo tudo o que precisamos para sobreviver. Então, o que podemos e devemos fazer agora é olhar para dentro de nós mesmos e perceber que o autoconhecimento ativa as nossas qualidades e nos ajudam a ser cada vez mais ativos e menos reativos. Nos ajuda a sentir a vida e as coisas de maneira que sentimos o que é negativo e também o que é positivo, ressignificamos e devolvemos para o mundo na nossa melhor versão.